Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês? É um prazer tê-los aqui com a gente para iniciar o nosso 12º SIAC, Simpósio Ação Cidadã, um evento que é organizado pelo Grupo de Pesquisa Linguagens em Atividades no Contexto Escolar, o LACE, do qual nós somos parte, e que temos como líderes Maria Cecília Camargo Magalhães, Fernanda Liberali, que todos vocês já conhecem. Eu sou Viviane Carrijo e vou ser a host deste evento. E estamos muito empolgados e felizes por ver tanta participação de gente que a gente ainda não conhecia, que agora conhecemos e que esperamos poder fazer parte aí da nossa vida, da nossa caminhada acadêmica e de luta. Neste evento, vocês vão ver vários momentos em que a gente apresenta propostas que marcam a nossa indignação frente ao contexto social de desigualdade que a gente vive, principalmente acentuado desde o início da pandemia, e que tudo está catastrófico, como vocês vão ver numa questão amanhã, que a gente tem como questão tema do evento, o que fazer neste momento catastrófico, né? O que a gente pode fazer, como a gente pode resistir e criar juntos uns com os outros, e a partir da educação, principalmente com propostas curriculares. Este é um evento, então, que nasce desta indignação. E como eu falei já do início da pandemia, eu quero mostrar para vocês, então, um vídeo que foi criado por jovens da Brincada Jovem, que é um grupo que no início da pandemia, e no decorrer mesmo, bom, a gente ainda, né, não sabe se saiu ou não de uma pandemia, mas que no decorrer desse processo todo aí que a gente tem vivido, criou possibilidades de repensar a vida, e principalmente enquanto jovens, adolescentes que não eram escutados na escola ou em qualquer outro lugar na sociedade, eles então criaram vários modos artísticos de avançar e de viver esse momento tão difícil, de modo a se unir e criar o que a gente chama do esperançar, uma ação agente de transformação na sociedade. E essa música que a gente vai colocar para vocês é um hip hop que eles escreveram. É um vídeo da Bárbara, Babi, Alice, Débora e Vitor. E a gente vai colocar aí para vocês, depois a gente fala um pouco mais. I tried to write about the good side of it, try to say that I love being young and unique, but if I'm being honest, there's some things I like to say about the you part that I just try to hide away, you know, all this pressure I'm constantly in, all the stress I have to deal, the pain I always feel. I look back to the things I've been through and question myself, what the for last years almost feel like hell. Day by day, we listen to the news, anxiety and depression are taking the best of us. The kids are struggling with mental health issues, while society ignores that we have a situation. I'm tired of the standards, impossible beauty, why my body needs to be thin to be viewed as pretty, why my skin has to be a certain tone. I'm tired of having to prove all of you guys wrong. O mundo tá em caos e eu também estou. Difícil já em qual caminho, não sei pra onde eu vou. Me sustento no que acredito, de dentro vem o grito, minhas raízes e quem eu sou. O mundo tá em caos e eu também estou. Não sei pra onde vou. They call me bright kid, don't have to be the smartest, the prettiest, the nicest, the perfect daughter. I have to be the most pure and kind one, knowing everything around me is just alright. You need to go to college, you need to get a job, you need to get a scholarship, you need to be a prop. The perfect example to show the system work, even if in the way you lose a little of your soul. The government will help you almost messing up your stuff. Change after change and we can't stand up. They're launching a future through our education, and I wonder if I ever get to my graduation. Me sustento no que acredito, de dentro vem o grito, minhas raízes e quem eu sou. O mundo tá em caos e eu também estou.
não sei pra onde vou. Queríamos um pouco mais de atenção, mas sempre que tentamos dizem que nossa idade é pouca. Às vezes acho que estou ficando louca. Como pode a experiência ser uma pedra no caminho para os jovens ser ouvidos, entendidos, compreendidos, as ideias e a vontade de mudar, a realidade precária e nas ruas protestar? Mas é importante que nos ouçam sem interromper para dizer: você é muito nova para saber. O mundo tá em caos, eu também estou. Difícil ser jovem, qual caminho? Não sei pra onde eu vou. Me sustento no que acredito. De dentro vem o grito, minhas raízes e quem eu sou. O mundo tá em caos, eu também estou. Não sei pra onde vou. Quando chegar um momento, esse meu sofrimento, vou pagar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse amor no escuro. Muito lindo, muito tocante, potente, não é mesmo? Este vídeo, o pessoal criou o vídeo, produziu o vídeo, mas, claro, antes escreveram a música juntos e vocês puderam ver aí 3 das autoras, a Bárbara, a Débora e a Alice. Também tem o Vitor, um poeta nato. E eles apresentaram esse vídeo, essa canção, num festival mundial de música lá na Nigéria. Porque desde que a pandemia começou, a gente pôde, então, se conectar com diferentes pessoas do mundo todo para pensar maneiras de superar e de criar o que a gente chama de inédito viável, nessa situação de tantas novidades terríveis, o que a gente poderia fazer para avançar, sem perder a vontade de viver e de buscar mudanças e transformações. E esse aí é um dos resultados. E esse é o evento SIAC que traz isso, a gente já pôde ver isso nas apresentações, que, aliás, quero pedir desculpas, porque ontem mandei um e-mail e mencionei apenas 2 estados deste país, quando, na verdade, a gente tem um evento com o pessoal não só do Piauí, da Bahia, mas de Minas Gerais, São Paulo, Acre, Mato Grosso e até mesmo do Canadá. Então, dou as boas-vindas a todos vocês que aqui participam, e vocês vão ver que o SIAC é um evento um pouco incomum, porque é a nossa maneira de brincar de congresso. E pensando nisso de brincar, como assim? Porque a gente não quer só um evento científico de apresentação de pesquisas que fazemos, nós queremos performar, queremos brincar uns com os outros nesse processo para entender, então, brincando aqui, como que depois em situações fora daqui a gente também pode brincar e superar e transformar. Caminhos para transformar brincando. Este é o nosso tema deste ano. E este SIAC é um fechamento de atividades formativas que foram desenvolvidas com 3 escolas aqui do estado de São Paulo, com a temática a mesma do evento, Caminhos para Refletir e Transformar Brincando. E foram atividades síncronas e assíncronas, com lives, com atividades no Google Classroom e também com encontros presenciais. Foram 3 encontros presenciais de junho a agosto, cada encontro em uma escola. Vou mencionar aqui, já agradeço também a presença das escolas, que é o Colégio Pollux, a MF CU Perus e a MF Remo Rinaldi Nadeu. Hoje e amanhã vocês vão ter oportunidade de conhecer esse pessoal que fez parte dessas atividades formativas. Então, cada encontro dessas atividades foram para a gente desenvolver propostas curriculares que tiveram o foco no brincar, como caminho para refletir e transformar. E também uma pedagogia engajada. Então, os encontros tiveram temáticas sociais. No primeiro encontro, nós trabalhamos com amor comunitário
curricular e colaboração crítica, no segundo com engajamento, imersão, emersão e inserção, e no terceiro com agência, colocando em prática. Aliás, esse terceiro a gente usou ainda a temática social das eleições. Inclusive, tem umas apresentações lá que vocês vão poder saber um pouco mais sobre isso. Recomendo rapidamente, sala 6, ok? Vejam lá. Então, com essas temáticas, nós demonstramos nossa indignação diante de tantas desigualdades sociais, quanto a, por exemplo, racismo, homofobia, idadismo, feminismo, diversas diversidades, vulnerabilidades e interseccionalidades. E ao olhar para tudo que a gente vivenciou, me passa assim um filme, e eu fico pensando que junto com as escolas, nessas atividades formativas, nós pudemos vivenciar aquilo que o professor Paulo Freire dizia do ser professor. O que é ser professor? Ele dizia assim, abre aspas, nós somos militantes políticos, porque somos professores e professoras. Nossa tarefa não se esgota no ensino da matemática, da geografia, da sintaxe, da história, implicando a seriedade e a competência com que ensinemos esses conteúdos. Nossa tarefa exige o nosso compromisso e engajamento em favor da superação das injustiças sociais. Como, fecha aspas. E como é que a gente faz isso? Nós fazemos isso por meio, principalmente, da colaboração crítica. Não queremos ser engajados professores sozinhos, nós queremos engajar-se junto com os nossos alunos, com a comunidade, com os gestores. Por isso que neste evento vocês vão encontrar essas pessoas com essas funções também, tanto na escola quanto na sociedade, trabalhando em colaboração para desenvolver propostas, então, curriculares de relevância social, de engajamento, de luta, de busca por transformar a vida que se vive, porque nós somos seres indignados colaborativamente. E para pensar nessa nossa indignação colaborativa, eu vou chamar a nossa primeira palestrante da noite, que é a que eu digo, a nossa guru da colaboração crítica, porque ela cunhou esse conceito em 1991, em sua tese de doutorado, e trouxe cá para o Brasil, porque ela fez o doutorado na Virginia Tech, lá nos Estados Unidos, e quando chegou aqui, criou, então, várias possibilidades para a gente poder desenvolver esse conceito de colaboração crítica, que passou a ser não só um conceito, mas também um modo de desenvolver a pesquisa, um modo de viver. Então, eu chamo Maria Cecília Camargo Magalhães, que é professora da PUC São Paulo. Foi minha orientadora, devo dizer isso, não é mesmo? Mas também foi orientadora de muitas pessoas aqui, porque ela é, junto com a professora Fernanda, a fundadora do grupo de pesquisa LACE, e é o nosso guru da colaboração crítica. Trabalha com formação de professores e também com vários assuntos e na perspectiva da linguística aplicada. Então, com vocês, senhoras e senhores, Maria Cecília Camargo Magalhães, a nossa Cissa. E ela está muda. Cissa, você está muda. Bom, depois de todas essas palavras elogiosas, nossa, eu acho que não preciso falar mais nada, né? Até logo, então, tchau. Bom, mas, na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui com todas vocês. Infelizmente, eu não posso estar aí presencialmente. Eu estou, na verdade, na Bélgica, que já são meia-noite e... Deixa eu olhar aqui, 00:20, aqui para mim, tá? Então, bom dia para vocês, boa noite para vocês e bom dia para mim, né? Na verdade. Bom, eu fico muito feliz de estar, na verdade, iniciando aqui com vocês o 12º Simpósio Ação Cidadã, né? E é importante dizer que, desde o início,
o SIAC ele foi criado com o objetivo de criar um espaço de debate colaborativo crítico com e sobre as escolas. Então, num contexto de formação de cidadania, né? Por isso o nome dele, né? Ação Cidadã, né? O Simpósio Ação Cidadã. Esse foi o nosso grande objetivo desde o início do SIAC. O próprio nome do SIAC, Caminhos para Refletir e Transformar Brincando, mostram, na verdade, uma coisa, o momento em que ele está acontecendo, que é um momento de grande importância para a defesa da democracia e da constituição de um país muito mais, com maior equidade, tanto nas questões sociopolíticas e educacionais, também econômicas, como pela luta contra qualquer tipo de racismo e de uso de poder aos que estão invisibilizados e colocados à margem da sociedade. Bem como queremos também mostrar aqui a importância de elegermos governantes e representantes que apoiem de fato esses valores, né? Que acho que é uma questão central para um educador crítico, né? Tomar decisões com base em valores e não na fisionomia, ou porque é amigo, e todas essas questões que, infelizmente, a gente ainda vê nas eleições. Então, nessa direção, é importante dizer que o grupo de pesquisa Linguagem e Atividades no Contexto Escolar, que é o LACE, vem trabalhando desde o início, né? Na verdade, eu não criei sozinho o LACE, eu criei com a Fernanda e muitas pessoas, né, que nem estão mais aqui com a gente agora discutindo, né, mas que estão agora avançando as discussões que nós fizemos desde o início, né? Nós trabalhamos, então, por uma formação colaborativa crítica de educadores e pela constituição de uma educação de resistência que questiona valores coloniais que ainda hoje, infelizmente, apoiam o ensino-aprendizagem e modos de pensar, sentir e agir na educação brasileira. Isto é, uma educação que foca principalmente, né, na transmissão de conteúdos escolares isolados das questões sociopolíticas da sociedade. Então, o objetivo maior, né, nosso na verdade, uma luta por uma educação que, como aponta Maldonado Torres, questione valores que se referem a padrões de poder, que definem a cultura, o trabalho, as relações entre participantes das escolas, que são diretores, coordenadores, professores, alunos, os pais dos alunos, os funcionários. Uma educação que define o currículo escolar e sua relação com a sociedade, conhecimento válido e a organização de pesquisas em educação. Também, nas palavras de Maldonado Torres, é importante discutirmos uma educação consciente, em que as disciplinas, suas bases teórico-metodológicas e os modos de organizar e agir em sala de aula sejam sempre questionados e repensados, de modo a focalizarem a construção de conhecimento crítico, voltado à construção de todos os participantes das comunidades escolares, das comunidades ao seu redor e da sociedade maior. O SIAC foi, assim, pensado desde seu início como uma possibilidade de compartilhamento crítico-colaborativo de pesquisas, conceitos, saberes produzidos em espaços diversos e, principalmente, de suas bases teórico-metodológicas e dos interesses a que servem. Eu achei essa uma questão fundamental, eu venho insistindo sempre muito nisso, né? O que nós, como pesquisadores e como professores das escolas, temos que olhar para as nossas ações e pensar a que interesses elas servem,
elas servem a um interesse de manutenção de uma situação de dificuldade, de desigualdade, né? De racismo, de inviabilização das pessoas que pobres ou que estão à margem, ou nas escolas, alunos que o professor acha que não conseguem aprender, quer dizer, todas essas questões, né, de uso de poder, não só na escola, mas na sociedade toda. Então, essa questão central de que a gente questione sempre as bases teórico-metodológicas e os interesses a que servem o que fazemos, nossas ações, nossos modos de agir, nossos modos de dizer, né? Na organização de uma educação que seja política, né? Porque um professor como disse o Freire, ele é essencialmente um político, ele é sempre um político, né? Um questionador, uma pessoa que está sempre tentando entender o que é feito, questionando, avançando as questões. Então, na verdade, na Constituição de cidadãos críticos. E, na verdade, é o que eu disse com a questão com o Maldonado Torres, porque, na verdade, os conceitos, os valores coloniais, eles estão entranhados na sociedade, e a gente, às vezes, não se dá conta do que fala, do que faz, das questões que a gente coloca. Essa é uma questão, para mim, centralmente importante, né? Que a gente sempre tenha um questionamento de como agimos, por que agimos dessa forma, e o que queremos com essas ações. Então, na verdade, é isso que eu tinha a dizer aqui hoje. Eu não quis falar muito, porque, na verdade, queria deixar bastante tempo para as outras pessoas falarem. E, uma vez que, como disse a Vivi, todo mundo já sabe, né, o que eu gosto de falar e de dizer, e a questão central da colaboração crítica, né? O que queremos é a construção de uma escola colaborativa crítica. O que queremos é a construção de uma escola que se organize como uma comunidade, que se discute, que se repensa, que se reorganize a todo momento, né? Uma escola que na verdade, está sempre em transformação, porque sempre pensando na sociedade, na relação do que estamos discutindo na escola com o desenvolvimento da sociedade, com o que está acontecendo na sociedade, né? E não uma escola encastelada nos conceitos escolares, né? E que completamente dissociada da sociedade. Então, um ótimo evento para todos vocês e que vocês tenham grandes aprendizagens, certo? E possibilidades de transformação. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Niva, o prazer é todo nosso, Cissa, em poder te ouvir. Muito obrigada. E agora, dando sequência, continuando aí com essa ideia de uma escola associada às questões da sociedade, temos aqui também um pessoal que é o Marcos Vinícius, né, representado aí pelo Marcos Vinícius Borges Oliveira, um professor do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Bahia, também doutor em Linguística Aplicada pela Unicamp, e que é o coordenador do Observatório do Idadismo, um projeto de extensão da Universidade Federal da Bahia e logo, logo aí da UFO. É isso mesmo? Da Federal da Uberlândia, porque o Marcos, junto com a nossa querida amiga Larissa, que é parte do nosso grupo, fundou
o Observatório do Idadismo, depois de perceber, de ter um olhar para essa questão no decorrer da pandemia e que principalmente os idosos sofreram muito, muito, muito. E eles... Bom, eu acho que ele vai falar um pouco sobre isso. Eu não quero me delongar, vou deixar com um especialista, porque senão posso cometer vários atos idadistas aqui. Não, não, não. Então, Marcos, é com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Viviane. Obrigado, gente, pelo convite, por esse evento super bacana. Obrigado a Fernanda, a Lari, por encontrar vocês aqui novamente, né? Eu, como já foi colocado, eu venho lá da Universidade Federal, né? Daqui, da Balbúrdia, e, enfim, tenho sido muito feliz com essa terminologia, acho que ela se encaixa muito comigo. Não me atinge de maneira nenhuma a terminar o teste. Mas vamos lá. Eu preparei uma falinha aqui, rápida, sobre alguns pontos, quer dizer, não sei se é tão rápida, mas dentro do tempo, né? Pensando também nesses caminhos para refletir e transformar brincando, né? E o começo, para mim, dela é assim, né? Seria: o peão entrou na roda, peão, o peão entrou na roda, peão, bambeia, peão, roda, peão, bambeia, peão. Sapateia no tijolo, peão, sapateia no tijolo, peão, roda, peão, bambeia, peão, roda, peão, bambeia, peão. Muitas vezes, gente, eu me pergunto o que é infância, assim como eu me pergunto também o que é a velhice, né? E de maneira nenhuma com isso eu estou querendo infantilizar idosos ou envelhecer crianças. Eu apenas suponho que a vida seja um fio inteiro e que em qualquer ponto que a gente esteja em parte de um fio inteiro e sempre em relação a ele. A minha fala hoje é um pouco sobre deslizar nesse fio, sentir parte de um tecido maior, né, para refletir e transformar brincando, nesse ser brincante que há, deslizando nesse fio da vida. A primeira coisa que eu queria dizer naturalmente assim, é que nem todas as pessoas brincam. Umas porque não podem, outras porque não conseguem. E outras porque não sabem. E não é tudo igual, sabe? Porque tem aquela que não pode porque não tem liberdade suficiente, ou seja, não tem comida no prato, saneamento, educação, aquilo que é necessário para brincar, né? E tem aquelas que, ainda que tenham essas coisas, né, não conseguem ser minimamente livres para a brincadeira porque estão calcadas num pensamento autoritário. E onde tem autoritarismo, não tem a liberdade da brincadeira. Enfim, né? A gente vive um momento nefasto para a educação, para a ética, né? Que vem até atrapalhar a forma como a gente sonha. É um momento eticamente complicado. E aquele que não sonha está perdido, né? Às vezes eu tenho aquela sensação, sabe quando você acorda de um sonho porque você fala assim, não, isso é tão absurdo que eu sei que é um sonho. Só que não é. Isso me lembra o título daquele livro do Mark Fisher, né, que fala assim, realismo capitalismo é mais capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas a gente tem que imaginar, porque imaginar é o necessário, né? Imaginar é o fundamento. Sem isso não vai, né? Então, uma parte que eu acho que relaciona aí com transformar brincando é recuperar esse sonho cotidiano, o prazer pela sinceridade daquilo que fazemos, né? E nos afastando sempre de uma simulação. Nesse momento, minha fala se aproxima um pouco daquilo que a Cecília comentou por que fazemos, para quem fazemos, né?
para a gente saber o que está fazendo, né? Vamos fazer músicas que tocam, danças que dançam, que fazem dançar, né? Conversas que conversam, para a gente não estar sempre numa simulação. Um dia desses eu assisti um vídeo de uma calça, de como uma calça é feita numa fábrica hoje, e a calça ela era cuidadosamente destruída de fábrica, né? Para emular que sobre ela há um tempo e uma história que a destruiu. A gente não pode estar nesse simulacro de maneira nenhuma, né? Essa é uma objetivação de mercado, não tem a ver conosco. A gente tem que saber, enfim, somos seres da história e do tempo, e temos que estar inteiros nisso, né? Para transformar, né, eu acredito que é necessário tempo e liberdade. Ao brincar, estamos inteiros. Tem pouquíssimos dias que fizemos uma homenagem a Lígia Ortélio, aos 90 anos dela. Eu e um grupo musical que eu faço parte, que é o Currupio. E uma das coisas que ela me ensina, né, é que a brincadeira serve unicamente ao brincar. Sem dúvidas que qualquer brinquedo pode fazer que seus neurônios pisquem mais do que uma árvore de Natal. Mas não é por isso que a gente está brincando, ou que devemos brincar. Eu desconfio que brincamos, né? A gente não brinca para desenvolver nada. A gente brinca para se envolver, para entrelaçar os fios. Essa é a primeira parte, né? E a segunda, eu já começo com uma outra questão, que é o ono 1, ono 2, zigue-zague, 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 sai. Ono 1, ono 2, zigue-zague, 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 sai. O Bakhtin, que se caracterizou como filósofo, me ajuda um pouco a pensar nessa questão da alteridade, sobre olhar para o outro, para a criança, para o adulto, para o velho, mas não olhar com meus olhos, né? Tentar olhar com os olhos do outro. Para o Bakhtin, a gente tem um lugar único e insubstituível no mundo e, portanto, não existe álibi para eu não fazer aquilo que somente eu, deste lugar, posso fazer. E como eu não posso ocupar um lugar do outro, né? Eu só posso conhecê-lo pela linguagem, pela conversa, pelo contato, pela interação. Não por um aplicativo que vai alfabetizar as crianças, né? Enfim, pela interação, de fato. E a maravilha da linguagem é que ela está sempre além ou aquém de nós, né? Ela nunca é exata. Então, toda vez que eu falo, tem aquilo que eu estou dizendo, que as coisas estão dizendo por mim. Conversar me parece um caminho por isso. Eu não consigo controlar egoicamente, né? As coisas já falam por mim também, ao mesmo tempo que eu falo. Então, vou relatar um pouco das experiências, e eu acho que uma experiência necessária é o Observatório do Idadismo, né? O idadismo, esse preconceito que vem relacionado ao viés da idade. Pode acontecer com crianças, com crianças acontece bastante também, né? Mas, principalmente, tem acontecido com os idosos, né? Nessa forma de velhofobia, de preconceito aos idosos, pelo fato deles serem idosos, né? Mas acontece com crianças. Recentemente, eu vi uma propaganda de um restaurante de São Paulo se queixando e achando moderno reclamar de crianças. Eu fiquei um pouco assustado vendo aquela propaganda. Mas com relação aos idosos, né, o que a gente ouviu durante a pandemia? Né? Vamos salvar a economia, os idosos se sacrifiquem, todo mundo quer viver 100 anos, todo mundo quer viver. Como é que o Brasil vai aguentar esses idosos todos? Né? O que a gente ouviu durante o período eleitoral? Qual era o problema das filas no período que a gente foi votar? Por que as filas estavam grandes? Eu ouvi muita gente dizendo, porque tem muito idoso, o idoso demora para votar. Gente, olha só, o idoso tem direito de votar. Se não está funcionando, a culpa não é dele. A pessoa idosa tem o direito. É um direito. Não é uma benesse, não é uma caridade. É um direito. Eu acho que é importante colocar isso, né? Então, o idadismo, né, na educação ainda é algo que a gente vai conversar muito. E o nosso propósito, enquanto observatório, é estar atento e buscar
fazer esses diálogos da forma mais ampla possível. Recentemente fizemos um trabalho, né? A Lari está aqui, que também coordena comigo o observatório, aqui num grupo de idosos, e foi muito interessante, né? Que a gente fez um teatro retomando essa questão da eleição, e os idosos daqui, né, gente, não é brincadeira, né? Eu estou aqui na Bahia, vocês sabem que aqui no Nordeste o bolsonarismo não passou, né? Então, aqui, na hora que a gente fez o teatro, eles levantaram e falaram, não, 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 aqui não. Aqui o mesário não vai dizer que a culpa é dos idosos, não. Aqui isso não... Então, é isso, é preciso conversar, né, para entender como as coisas estão, né? Por quê? Porque é um desejo de supressão dos direitos, é um desejo pela velocidade, pela rapidez, pela multifuncionalidade, pelo consumismo, pelo corpo jovem, pela forma física, pela normatização e conformação dos corpos. E isso é amplo. Com relação às crianças, e agora eu vou entrar na parte da clínica, essa faceta de normatização, ela recebe um viés de cura, o que é terrível, como se curar significasse normatizar. Todo o peso social se esconde na alteração de supostos mecanismos que são neurobiológicos, como se não fossem sociais. É curioso que o uso de Ritalina, por exemplo, de metilfenidato, caia drasticamente nos meses de férias escolares, revelando, assim, que até os neurônios tiram férias. Mas, enfim, estamos vivendo com uma frouxidão diagnóstica e cada vez mais crianças normais têm recebido os rótulos e medicamentos. Como já vim apontando meus amigos, né? Pessoal, são meus amigos, do Fórum Nacional sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade desde muito tempo. Ver a diversidade, mesmo dentro das patologias que tendem a homogeneizar os sujeitos, não é tarefa fácil. Tenho acompanhado nas redes sociais muitas pessoas que, ao invés de reconhecer o peso em que tem sido cobrada para funcionar socialmente, optam por defender diagnósticos pessoais. Meu cérebro é assim. Por essas e outras, eu ainda prefiro a diversidade à neurodiversidade. Tenho trabalhado com pessoas autistas. Do ponto de vista educacional, estes são constantemente desautorizados. Ou seja, têm suas autorias retiradas, são desautorizados. Por vezes são chamados de ecolálicos. Mas, para o Bakhtin, eles são autores. Como assim? Como se suas falas fossem ecos. Ou seja, se não houvesse sujeito, né? Desde a primeira vez que eu ouvi falar em ecolalia, eu achei estranho, né? Ué, mas se ele falou, não é eco. Que coisa esquisita é essa, né? Então, a gente tem que perceber que existem diferentes autorias. Existe o autista que abraça, aquele que não suporta o seu abraço, o que canta, o que odeia te ouvir cantar, aquele que se equilibra nas suas costas, né? Que é um dos que eu mais gosto. Eu prezo por essa diversidade de autorias e de modos de existir. Minha experiência de interesse aqui é dizer que sempre que há diálogo e há sujeito e há autoria nos desenhos, abraços, danças e jogos, brinquedos, são modos de se fazer presentes. É assim que eu tento trabalhar na formação dos graduandos em fonoaudiologia, e tem sido muito difícil, porque eles são muito cooptados por um mercado que é muito tecnocrático. A alteridade na infância tem um caráter interessante. Como não conseguimos enxergar o mundo com seus olhos ao ponto de enquadrá-los totalmente, a infância resiste, inclusive em nós, com uma outra lógica de ver as coisas. Por vezes, eu toco num grupo de música infantil. Uma vez, sem que a gente pedisse, numa brincadeira em que um tinha que puxar o rabo imaginário do outro, uma criança veio até o palco e trouxe o rabo imaginário do amigo que ele pegou e deu para mim, deu para a gente. E outras vieram e entregaram os rabos imaginários. E eu nunca duvidei que elas estivessem vendo os rabos imaginários, que só eram imaginários para mim, né? Então, acho que é com essa força que a gente deve crer
ver o invisível e, ao mesmo tempo, que o rei está nu. E, neste momento, o rei está nu, enquanto boa parte do país acredita em suas roupas, porque não consegue enxergar com outros olhos. Vou para a última parte do texto, que são esses poucos minutinhos, que começa, né? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe. Na enchente da maré, né? Enfim. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Enfim, eu e Lari escrevemos um texto, né, que fala da responsabilidade intergeracional, que é amarrar esse fio inteiro, sabe? Deslizar nesse fio e considerar que existem outros. A gente não está pensando com intergeracionalidade numa geração estanque ou que seja exterior à subjetividade. Estou falando do fato de que, em mim, esse fio inteiro convivem diferentes gerações passadas e futuras neste momento agora. É comum ouvirmos falar sobre a nossa criança interior, mas também há em todos nós o nosso velho interior. Alguns querem negar, mas ele já está aí. E eu converso com eles. Eles estão em mim, eles estão em vocês. Bakhtin dirá, né? Não sou eu que olho o mundo de dentro com meus próprios olhos, mas sou eu que olho a mim mesmo com os olhos do mundo. Dos meus olhos olham os olhos alheios. E são estes olhos alheios em mim que cobram que, neste momento político, eu me posiciono integralmente inteiro quanto ao fascismo tropical, contra essa gente que quer normatizar a todo custo, que aplaudem a tortura, que se diz preocupado com o cidadão, mas somente aqueles que são chamados de cidadão de bem, que de bem nada tem. Eu sou contra esse movimento higienista de eliminação das diferenças e das diversidades. Eu não gosto do riso dirigido aos frágeis. Meu caminho da educação é da presença e da interação. O riso só vale se é contra a autoridade que te oprime. O contrário disso é acreditar, enfim, em ilusões. Voltando ao filme inteiro, me parece que estudar as crianças é um caminho. Reconhecer a velhice em si é outro. Cultuar o riso não corrosivo, valorizar o choro sincero, formar para a vida das relações que são pessoais. Na clínica, na escola, me perdoem, não dá para dizer que não seja pessoal. A fruta mais saborosa desses locais está aí mesmo. É tudo pessoal. E para finalizar essa minha fala, né, eu queria mostrar uma coisa que eu encontrei aqui em casa, que é esse vinil aqui. Aí, assim, muita gente deve olhar para esse vinil e deve pensar assim, meu Deus, que coisa do passado. Mas eu sugiro que vocês ouçam com os ouvidos do amanhã, do hoje e do ontem ao mesmo tempo, sabe? E aí eu vou ler um trecho aqui desse vinil. Vocês conhecem esse vinil, né, gente? Saltimbancos, né? Trapalhões. Eu vou ler só para finalizar de fato aqui um trecho que faz assim, né? Uma gata, o que que tem? As unhas. E a galinha, o que que tem? O bico. Dito assim parece até ridículo um bichinho se assanhar. E o jumento, o que é que tem? As patas. E o cachorro, o que é que tem? Os dentes. Ponha tudo junto e de repente vamos ver o que é que dá. Junte um bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes, e o valente dos valentes ainda vai te respeitar. Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada a temer. Ao meu lado há um amigo que eu preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada a temer. É isso. Uau, todos juntos somos fortes, não há nada a temer. Só pude repetir essa frase no final, porque foi muito potente essa fala.
E segurem seus corações, porque teremos mais uma fala potente neste SIAC agora, com a nossa querida amiga Antonieta Megali, que também é doutora em Linguística Aplicada pela Unicamp e é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e atua no Instituto Singularidades, em uma área que ela é expert em educação bilíngue. Olha esse nome, Antonieta Megali, está por aí em tudo que é página que a gente possa ver aí sobre educação bilíngue, mas não apenas isso, ela é uma pessoa muito crítica, engajada socialmente e que tem um humor que eu costumo dizer quando eu vejo os vários posts dela de Facebook, Instagram, as suas crônicas do cotidiano, um humor de um intelecto ácido, crítico e que faz realmente a gente pensar sobre a conjuntura que vivemos, e nada melhor que ela para vir aqui falar a respeito sobre política e educação. Então, senhoras e senhores, com vocês, Antonieta Megali. Seja Obrigada, bem-vinda. Vivi. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Depois dessa apresentação da Vivi, fica mais difícil, né, Vivi? Faz menor, faz menos. Obrigada, gente. Obrigada, Fê, pelo convite. Que delícia ouvir a Cissa falando novamente. Fazia muito tempo que eu não ouvia a Cissa. E também ver tanta gente querida, conhecer o Marcos hoje. Vou contar para você. Ah, meu gato veio participar, gente. Ele sempre chega nessas horas. É o Lenin. Contar que eu estava aqui pensando enquanto o Marcos cantava que vocês vão sair do Marcos para me ver fanha e tossindo porque eu estou com influenza. Mas vai dar tudo certo. Ainda bem que houve um equilíbrio aqui de vozes. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu separei algumas imagens que vão acompanhar um pouco a minha fala. Dá para compartilhar? Posso? Dá, já vi aqui. Opa. Vocês estão conseguindo enxergar já, né? Quando o mouse está... Então, como a Vivi anunciou, eu vou falar sobre mercantilização de ensino e a formação docente. Seguir aí a orientação da Fê na encomenda dessa fala. E, como eu disse, eu vou utilizar algumas imagens para que a gente vá caminhando juntos e pensando também juntos e juntas aqui. Então, primeiro, fazendo eco alguns pontos que já foram elucidados tanto pela Cissa quanto pelo professor Marcos, vou fazer uma breve rodada, já adianto, um pouco trágica pelo mundo atual. Então, a gente vive um momento, né, que, principalmente por conta do capitalismo, desse sistema neoliberal, que os privilegiados se convenceram de que eles adquiriram todas essas suas riquezas por mérito, né, ignorando as vantagens, e da mesma forma que os desprivilegiados também começam a se culpar pelos seus fracassos, num discurso que é muito importante para a sustentação desse regime neoliberal, que é o discurso meritocrático. Para além disso, né, a gente vive inúmeras mazelas como planeta, e essa culpabilização, né, e essa ideia de que todos nós devemos ser empreendedores de nós mesmos e somos responsáveis pelo nosso destino, ela se torna uma narrativa que nos afeta nas mais diferentes vertentes. Então, se eu não tenho um emprego, é porque eu não sou empreendedor, né? Independente do contexto no qual eu vivo. Se o meu cartão de crédito está no limite,
e se eu tenho, né, um cartão, é porque eu fui imprudente, né, descuidado. Então, a desigualdade, ela é a todo momento, né, reatualizada e reformulada como virtuosa, né, quase que como uma recompensa pela utilidade que escorre para enriquecer a todos, né, sendo que esses todos se referem a uma parcela muito pequena da nossa sociedade. Então, os esforços para criar uma sociedade mais igualitária e equânime, eles são, além de contraproducentes, muitas vezes moralmente corrosivos. Então, o mercado garante que todos tenham o que merecem, e muitos, nessa lógica, não merecem nada. Então, a economia, a sociedade, a ciência, os valores culturais e subjetivos, eles se encontram em um fluxo contínuo, né? Cujo curso se distancia cada vez mais e vai se desconectando dos interesses que são genuinamente humanos. Nesse sentido, o próprio sentido da vida vai perdendo essa ancoragem intrínseca, a sua própria ancoragem intrínseca e engrenando com as orientações e expectativas do mercado. Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem do Frato, a gente vai produzindo um tipo de sujeito para esse tipo de sociedade. Então, a educação de excelência ela é considerada aquela que prepara as pessoas, desenvolvendo suas competências para se integrarem e para servirem ao mercado. Então, cada vez menos importa a sua personalidade, a ética, a postura. O que importa é adaptar esses sujeitos e instrumentalizá-los a expectativas e desígnios do nosso sistema. Nesse sentido, todo conhecimento ele se torna potencialmente lucrativo e a gente começa a falar sobre capital humano, né? Tudo vira uma grande commodity, uma mercadoria. Então, essa realidade cada vez mais normal, né, entre aspas, entre muitas aspas, ela nos remete a uma outra preocupação bastante profunda, que é que tipo de ser humano, né, que a gente produz ao longo desse nosso processo educacional. Então, a gente vive uma crise atualmente bastante ambivalente, que, por um lado, a gente tem um modelo bastante pragmático, que serve a esse tipo de sociedade, cujo objetivo é que preparemos pessoas para o sistema econômico, e, de outro lado, um projeto formativo de cidadãos autônomos, livres e responsáveis. Não que isso deva ser visto sempre de forma tão dicotômica, mas a gente tem uma tendência bastante predominante para essa primeira vertente, né? Ou seja, a submissão do ser humano às expectativas e exigências do sistema econômico, considerando condição incontornável de sobrevivência. Ou eu me adapto, ou eu me ajusto, ou eu não sobrevivo. Ou, como a gente pôde observar nessa charge do Frato, eu sou produzida ali como resíduo, né? Então, como que a gente libera a nossa vida, né? Essa é a pergunta que eu lanço para a gente pensar, à luz do que a Ronick denomina dessa cafetinagem, né? A Ronick vai explicar que a fonte do qual o regime atualmente extrai toda a sua força não é apenas uma fonte econômica, mas é também uma fonte intrínseca e indissociavelmente cultural e subjetiva, para não dizer antológica, o que confere um poder perverso mais amplo, mais sutil e mais difícil de combater. E é bem interessante a gente ver como há uma apropriação dos nossos próprios discursos e o quanto a gente, como educador, tem que estar bastante atento e
ser bastante crítico para entender quando essa utilização desse nosso próprio discurso, do discurso que a gente mesmo produz, mas para finalidades que são muito diferentes, né? Então, nesse sentido, não basta a gente resistir macropoliticamente, como a Ronick argumenta. A gente precisa agir igualmente para reapropriar-se da nossa própria força de criação e cooperação, né? Brincando, estando juntos, refletindo, pensando. E aí eu faço uma relação grande disso que a Ronick explica com o próprio conceito de necropolítica, porque quando a gente fala de necropolítica, como muitos de vocês sabem, a gente não está só falando dessa morte que é literal, a gente fala também da morte literal, mas dessa morte dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas expectativas. Então, a gente vive um aprisionamento das nossas próprias subjetividades, que é muito difícil a gente localizar quais são os nossos próprios desejos, e não desejos que nos são impostos por uma sociedade que delimita o que é ter sucesso, o que é ter fracasso, o que é certo, o que é errado, sempre em relações bastante dicotômicas e, obviamente, orientada pelas relações de poder. Então, há muitas armadilhas nesse processo quando a gente pensa na formação de professores, na formação de sujeitos. Embora o termo formação já seja um termo que talvez a gente deva repensar, mas eu ainda vou utilizá-lo aqui, né? Porque a gente vive um paradigma que é bastante simplificador, né? Então, esse paradigma da simplificação profissionalizante se refere a ideia de que, ou a um conjunto de ideias cada vez mais adensadas, segundo as quais o importante para a nossa sociedade tecnológica em termos educacionais é a gente formar gente com habilidades e competências que são voltadas ao fazer, cada vez mais aprimorado no âmbito da produção de bens, né, de mercadorias possíveis de serem muito bem vendidos. Essa ideia de que todo conhecimento ele tem que produzir algo, ele tem que produzir riqueza. Então, importa formar, e nesse sentido, um formar muito próximo ao formatar, né, pessoas capazes de fazer ou realizar operações técnicas da melhor maneira possível. Então, essa simplificação, ela se refere na redução da formação profissional, e aí da nossa própria formação profissional como educador, apenas aos aspectos do saber fazer certas operações e do saber articulá-las para a produção de certos produtos com vistas ao mercado das trocas dos bens utilitários. Então, essa ideia, né, de uma formação que é bastante técnica e pouco questionadora, então, ela é muito procedimental. Então, também, já finalizando a minha fala, para a gente ter tempo de conversar, ao se contrapor essa ideia desse paradigma mais simplificador, o Lorieri vai falar sobre um educador que é profissional, né? Que é algo que tem me ajudado a pensar alguns pontos de formação de educadores. Então, para o autor, ser educador profissional não é ser educador apenas nas relações cotidianas, que quase sempre sem uma intenção clara. Esse educador profissional é aquele que tem, em primeiro lugar, intencionalidade clara, tanto no que se refere aos resultados possíveis, quanto aos meios, né? Isso é muito importante, a gente pensar que não basta ter essa intencionalidade unicamente em relação aos resultados, mas aos meios, né? Às possibilidades de obtenção desse resultado. Então, faz parte dessa intencionalidade uma posição política por ele escolhida, né? Escolhida por esse educador. E, em segundo lugar, cabe a esse educador pensar com a maior clareza possível alguns pontos que eu fui listando aqui a partir de Lorieri.
Espera aí que eu vou voltar. Acho que eu mexi aqui sem querer. Então, um minutinho. Voltou, né? Então, primeiro é pensar o significado da ação educativa. Segundo é a gente pensar a própria concepção que a gente tem de ser humano, né? E numa concepção que é antropológica, filosófica e também do campo educativo. E pensar também a teoria do conhecimento e a educação, né? O que é esse ser humano que pensa e conhece? E, ao mesmo tempo, pensar numa dimensão que hoje se faz muito importante, que é a dimensão ética da educação. E, por fim, o Lorieri vai mencionar 2 pontos, que é pensar o ser humano como cidadão, né? E também o ser humano e sua sensibilidade nessa relação entre estética e educação. Então, trata-se de um debate que é bastante urgente, né? Visto cada vez mais nesse desgoverno os riscos de empobrecimento da formação dos educadores, por 2 grandes razões. A primeira por conta do fato de que a formação ela não pode ser concebida, como eu já disse anteriormente, e realizada como um mero treinamento para o desempenho de tarefas técnico-didáticas de ensino, dentro de uma visão que é muito estreita da profissionalidade, esvaziando essa posição de qualquer dimensão humana. E a segunda, pelo fato de que a gente precisa ajudar os educadores, nos ajudar, né, a superar as visões que são simplórias ou espontaneístas e também de enviesamentos ideológicos, ao assumirem as direções, né, e as finalidades das nossas próprias ações e os encaminhamentos práticos que delas decorrem, que sempre estarão marcados por algum paradigma. Então, para finalizar, eu selecionei esse trecho de uma obra que eu gosto muito e que, desde quando essa pandemia começou, tem me ajudado a pensar. Não sei se vocês conhecem, A Escola, uma Questão Pública, do Silvio Galo e do Samuel Mendonça, e nesse livro há uma série de artigos interessantes, dentre eles esse de Carvalho, que diz o seguinte: a escola deveria ser uma experiência sociohistórica capaz de transformar a calibragem política dos territórios existenciais pacificados em nome da opressão de um sistema social injusto, desigual e avesso às mudanças nos equilíbrios das forças de dominação social. E é interessante, eu gosto muito de como ele coloca essa ideia de territórios existenciais pacificados. E aí eu faço uma relação grande com o que a Ronick propõe, de como que a gente pode como ela diz, nos descafetinizar, né? Ou como a gente pode olhar para a gente mesmo, né? Entender quem somos, quais são os nossos desejos, para além, né, de todas as interpelações que a gente está submerso, né, nessa sociedade na qual a gente tem a nossa própria subjetividade totalmente capturada. É isso. Obrigada, gente. Nossa, eu não sei se falei muito rápido, mas espero que tenha sido claro. Muito obrigada, foi ótima, Antonieta. Aliás, só tivemos falas ótimas nessa abertura, gente, que já considero uma abertura com chave de ouro. Deixa a gente pensar várias questões. Quero ouvir de vocês também. Quem gostaria de fazer uma pergunta, ou comentar, um comentário breve, que eu já estou olhando aqui a hora, hein? Vou controlar. Mas temos um tempinho aí para conversar um pouco com os nossos palestrantes. Aproveitem a oportunidade de ouro. Um de cada vez. Eu vou puxar a fila, então, tá? Vai lá, Mari. Eu queria só dizer assim que as falas todas, né, me emocionaram muito. Eu
a Fernanda e alguns de vocês estavam acompanhando, né? Eu vivenciei uma situação muito recente de agressão na minha família por motivos, né, desse período que nós estamos vivendo, que está sendo tão difícil, e hoje teve mais um episódio, um desdobramento que eu soube, assim, no momento que a gente estava entrando aqui, e eu falei isso para a Fernanda lá naquele mini curso que a gente fez no início de agosto, que o grupo, em geral, para mim, representou um acolhimento muito grande, né, da gente, não só da gente encontrar pessoas queridas e poder pesquisar e estudar o que a gente gosta, mas de entender que nós não precisamos nos afastar de quem nós somos, como sujeitos, aquela objetividade pretensa da ciência, né, que a gente ouve tanto falar e é tão empurrada goela abaixo aí ao longo dos anos de formação, e é muito muito acolhedor mesmo a gente saber que pode continuar sendo e que justamente por ser quem a gente é, a pesquisa que é feita, né, tem tanto significado, e eu consigo sentir muito isso na fala de vocês 3, e a do Marcos especialmente me tocou, porque eu também tenho um viés bem bakhtiniano, né, a Fernanda sempre fala que eu e a Lari temos muito em comum, e eu acho que essa coisa toda essa coisa do afeto e do estar junto, né, da gente saber que está apoiado uns nos outros é muito forte nesse momento que nós estamos vivendo. Então só queria deixar um agradecimento a todo mundo, né, ao grupo todo e principalmente a vocês 3 pelas palavras e reflexões hoje. Eu vou pedir, então, a palavra também. Queria agradecer em meu nome, em nome do grupo, a Tunieta, ao Marcos e a Cissa pelas falas maravilhosas, a Vivi pela condução. Dizer que nesse momento em que a gente vê tanta fake news, tanta diferença de colocações e tantas dificuldades da gente se sentir confortado, é muito bom ouvir fala como as de vocês, porque elas fazem com que a gente se sinta junto a outras pessoas que também querem um mundo mais justo. Então, isso é muito, muito bom. Mas eu queria perguntar a vocês que impacto tem para nós que somos professores viver esse momento e qual é o nosso papel, já que a gente quer transformar brincando, né? A gente colocou aí essa questão, a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de refletir, mas a gente está falando também de transformar. Então, a gente está vivendo um momento difícil, está vivendo uma situação complicada, não tem ninguém que possa dizer que está isento do que está se passando. Então, eu queria ouvir de vocês, como é que vocês pensam que nós, na nossa prática, considerando todas as restrições que a gente vive, dos contextos em que a gente trabalha e das condições que a gente tem, como é que vocês veem a nossa possibilidade de construir práticas que sejam transformadoras? Eu queria saber se vocês têm aí, o que vocês diriam para os professores que estão aqui, estão trazendo para amanhã essa reflexão, o que vocês diriam? Qualquer um dos 3, hein? No online é difícil, a gente não vê quem quer falar, né? Quer começar, Cissa? Está sem áudio, Cissa. Eu venho, na verdade, essa é uma questão que eu venho pensando muito, porque e venho discutindo, escrevendo um pouco sobre isso também, né? com base no Freire, quando ele fala das situações limite, e que é bem isso que a gente está vivendo hoje, né? E a construção do inédito viável. Eu acho que a única, eu acho até, possibilidade que a gente tem é em criar situações em que as pessoas ajam colaborativamente
numa relação em que uma aprenda a escutar o outro. Eu acho que a gente está numa situação, num mundo em que as pessoas não escutam o outro. O professor não escuta o aluno não escuta o professor, não escuta o colega. Então, a gente tem uma problemática muito grande nessa parte de olhar para o outro, considerar o outro, o que o outro fala, né, como uma pessoa. Eu gosto muito daquela citação da Fernanda, quando naquele texto que a gente escreveu, nós escrevemos juntos, Fernanda, eu, Cris, em que a colaboração crítica ela é centralmente importante e para que isso possa acontecer, a gente tem que olhar o outro como uma pessoa singular, que se constituiu socio-historicamente de modos diferentes. As pessoas são diferentes, porque elas se constituíram socio-historicamente de maneiras diferentes. Então, escutar o outro, o que o outro tem a dizer, para poder, na verdade, falar na fala do outro, é uma coisa que eu acho que é muito importante. E eu vejo que o que as pessoas fazem é saltar na fala do outro, né? Já de uma forma agressiva. A gente vê isso muito, né? Para discordar, mas nem sequer entendeu a fala do outro, né? Então, na verdade, a interação, eu vejo a importância da interação. Hoje eu vejo na possibilidade que as pessoas têm de fazer perguntas, e volto no Paulo Freire, quando ele fala da importância da pergunta argumentativa, para entender, fazer questões que possibilitem que ele entenda o outro, o que o outro quer dizer, e com isso ele possa avançar a fala do outro, e possa trazer outras pessoas, se tiver, por exemplo, numa sala de aula, numa discussão, para expandir a fala das pessoas, quer dizer, então eu acho que essa é uma questão para mim que é fundamental. Eu acho que é uma possibilidade que a gente tem das pessoas entenderem realmente a realidade delas, né? Então eu vejo que quando ele fala das situações limites, eu acho que isso é uma questão central, a compreensão do que de fato está acontecendo na realidade, quais são as bases, né, teórico-metodológicas daquilo que está acontecendo na realidade, que situação é essa, né, e quem são essas, o que está sendo colocado em discussão para as pessoas poderem se repensar. Ninguém se repensa se acha que está certo. Certo? Ele tem certeza que está certo. Então, a primeira questão é a pessoa pensar, mas estou certo mesmo ou não estou? Quer dizer, por que eu estou certo? Por que eu não estou certo? Então, essas questões é que eu estou colocando quando eu falei, eu quis, na verdade, colocar essa questão como central, né? As pessoas precisam, de fato, saírem das certezas, se autoquestionarem com base na fala do outro. Ele tem que se ver pelo outro, pela visão do outro. E aí, se é possível, realmente, de ele se questionar e é possível a construção de uma nova forma de pensar e uma transformação na sociedade. Porque, senão, é muito difícil. Você fica achando que sempre é o outro que está errado, é você que está certo, né? E eu acho que uma coisa que o Paulo Freire fala, e que também o Foucault vai falar, né? Fala que é como que você, como pesquisador, pode criar uma possibilidade, ou como professor, de que as pessoas se repensem, vejam a realidade, consigam entender quem são, onde estão, como pensam e o que significa isso que elas pensam, né? Que é essa que, para mim, é a questão central. Quer dizer, que é muito difícil o professor conseguir, de fato, perceber isso. Porque ele fala, porque lá na faculdade é sempre mais fácil, mas aqui a situação é difícil, as situações são todas difíceis, em todos os lugares, né? E a gente precisa criar possibilidade para que essas realidades sejam questionadas,
sejam, na verdade, retomadas, sejam revistas. E isso eu acho que é muito importante, né? Retomar. Por que eu me constituí dessa forma? Eu me lembro muito de uma fala do Kemis, que para o pesquisador a primeira coisa é quem eu sou, como eu me constituí, por que eu me constituí dessa forma? Para ele começar a se repensar. Então, eu acho que, para mim, a interação é realmente entre as pessoas, a constituição de uma interação em que uns falem na fala do outro, questionem, expandam, se rediscutam, é fundamental. Obrigada, Cissa. Os demais gostariam de falar alguma coisa? Antonieta, o Marcos, para a gente ir fechando. Já fico preocupada com o horário, gente. Por isso Daqui a já pouco vou vou dormir falando. sentada aqui, certo? Cissa está 5 horas à frente. Você quer lançar? Vivi, talvez tem uma aqui no chat do YouTube que, não sei, o Marcos, a Antonieta podia completar e comentar, que é o que a Cris traz, a pergunta dela. Você quer fazer? Quer que eu faça? Ela Faz coloca aí, Lu, assim, já. como formar uma comunidade colaborativa, brincar e entrelaçar em meio ao caos. O Marcos está rindo, por que será? Antonieta, você quer começar ou eu... Pode começar, claro. Não, obviamente que não vai ter uma fórmula para isso, né? Mas, assim, pensando de um ponto de vista mais prático, eu tenho acreditado muito, pensado e refletido muito sobre as extensões e o papel das extensões nas nossas vidas. E eu acho que elas são essa porta que talvez de a gente se embrenhar nos lugares, né? De a gente pode estar em todos os lugares, vivenciando coisas que a gente não sabe, das quais a gente está distante, e aprendendo e escutando. Então, assim, pelo menos para mim, esse espaço da extensão, ele está sendo muito importante, mais do que o espaço da pesquisa. E, assim, eu acho que um dia falando bem pessoalmente, assim, ele vai chegar a ser mais do que esse espaço da sala de aula restrito. Eu gostaria, porque eu me sinto outra pessoa indo até os lugares, conversando com as pessoas e de lá conhecendo como as coisas são. Então, assim, de um ponto de vista muito prático, né, eu acho que a extensão é um caminho de construir redes produtivas, pensando, é claro, na extensão como aquela que você vai lá, você não vai com seu saber ensinar nada assim, né? Enfim, é aquela extensão que você vai para ouvir e construir conjunto, né? Claro. Mas pensando nessa extensão, eu acho que ela é o espaço. Isso é, sim, de um ponto de vista mais prático, assim. Agora, de um ponto de vista mais, talvez, filosófico, né? Eu acho que a gente tem que estar com um pé no sonho e outro na realidade ao mesmo tempo, assim. Porque a gente tem que construir as redes, tem que combater, tem que disputar, mas também a gente tem que imaginar, né? A gente não tem esse horizonte, a prática vira uma simulação, às vezes. Então, eu não sei se eu entendi bem, mas eu acredito que sim. Quando a Cecília falou daquela parte inicial de a quem você, na verdade, responde, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim, a quem é que eu estou respondendo com essa minha prática, sabe? Eu estou só reproduzindo algo porque eu tenho que reproduzir, ou eu estou respondendo a alguém, né? E quem é essa pessoa que eu estou respondendo, né? E isso faz com que as coisas, para mim, sejam mais efetivas. Eu acho que esse é um caminho importante, né? Ter sempre isso em mente, assim.
para não simplesmente reproduzir, né? Para a gente não virar a calça da fábrica, né? Que já vem furada de fábrica. Então, né? Diga, Antonieta. Acho que é isso. Antonieta, acho que você está muda. E você poderia fechar também com uma pergunta e complementar, né? Tem uma pergunta no chat aqui que é da Sara, que daí eu já te encaminho para você ir fechando, que é como criar possibilidade de esperançar no sentido que propõe Freire, de luta coletiva para transformar a realidade e criar netos viáveis em um contexto pós-pandêmico. Então, fica com você. Bom, abri o microfone e meu cachorro começou a latir. Vou trazer aqui pertinho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, né? Joia. Bom, eu não sei se eu vou responder ou se existe uma resposta, né, para essas perguntas. Eu acho que todos nós estamos buscando essas respostas, buscando formas, né, de transformar. E tem sido muito difícil, né? Acho que para todos nós, ali no nosso dia a dia, né, na vida como ela é, eu acho que eu me faço essa pergunta, né? Como é que eu transformo, né? Quais são os recursos que eu tenho para lidar, né, com tanta crueldade, com pessoas, né, que se articulam tão bem, muitas vezes, muito melhor do que a gente consegue se articular. E a todo momento que eu penso isso, e que eu penso, né, na dificuldade que é ali no dia a dia, você propor ações que transformam, né? Você se perguntar, como o Marcos bem disse, a serviço de quê, em resposta ao que eu estou fazendo isso, não é simples. Então, eu gosto muito de pensar, e eu não vou responder, nem tenho essa resposta, no que a Catherine Walsh ela vai falar dessas pequenas esperanças. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, a gente fica tão imobilizado, né, frente a tanta dificuldade, tanta crueldade, né, a tanta articulação, que o que nos resta, que pode parecer pouco, mas não é, são essas pequenas ações mesmo, né, que vão ali causando fissuras, que vão, de alguma forma, sendo lugar, como a própria Catherine Walsh diz, né, essas gretas que são os lugares de semeadura. Então, eu gosto muito dessa passagem, que ela vai dizer o seguinte, e que, para mim, ela é um alívio, ouvir que alguém também, né, se depara com tanta dificuldade, alguém que é tão engajado nessa transformação e está falando dessas pequenas esperanças. Então, ela vai dizer o seguinte: minha aposta hoje em dia está em impor esperanças pequenas, ou seja, impor esses modos, muitos outros de pensar, saber, estar, ser, sentir, fazer e viver, que são possíveis e, ademais, existem apesar do sistema, desafiando, transgredindo, fazendo fissurar. Então, eu agora, numa perspectiva, né, bastante pessoal, eu fico procurando essas fissuras, ou fico tentando construí-las, que podem ser esses possíveis lugares de semeadura, porque está cada vez mais difícil, né? E cada vez a gente vai perdendo o espaço de cocriação, de colaboração, né? E de uma convivência que constrói. Então, acho que é isso. Obrigada. Obrigada. Bom, eu acho que realmente é o que nos resta, além de não viver desesperançado no sentido de parado, né? Não, sem fazer nada, imaginando que não há o fim do capitalismo, talvez pensar que no futuro talvez haja o fim, e ainda, enquanto isso não chega, criar essas fissuras, como o pessoal está colocando. Eu acho que a gente tem mais um tempinho aí para algumas perguntas. Eu recebi aqui que a Susan gostaria de falar, também fazer um comentário. Susan? Obrigada, Vivi. Ouvindo vocês, né, é mais
eu acho que é um comentário mesmo, não seria uma pergunta, mas seria pensar junto. Mas ouvindo a fala da Cissa, do Marcos, da Antonieta, eu acho que eu reflito muito sobre o currículo, né? Então, se a gente fala, o professor que está na escola, ele está encapsulado naquele currículo, e se ele recebe uma criança no 6º ano que sequer consegue interpretar uma frase, né? Ele não está nem lendo textos, ele não consegue ler uma frase. Ah, mas essa criança não tem laudo. O que você está fazendo para atender essa criança? Não, mas ele não tem laudo. Mas para tudo, gente. Se eu sou um professor, eu estou vendo que o meu aluno não consegue ler uma frase, ou não fala a língua da escola, ou tem ou aquilo que a gente considera como a Cissa disse, o que o professor considera como uma dificuldade de aprendizagem, para tudo. Qual é o meu currículo? Eu vou continuar dentro daquela proposta que me foi imposta, né? Ou como eu vou transgredir nesse sentido para criar essas possibilidades para essas crianças, né? Então, eu acho que é essa coragem de ousar dentro da escola que a gente precisa buscar junto, buscar com os professores, com os gestores, porque se as pessoas não tiverem esse poder, vamos dizer assim, se elas não forem autorizadas a isso, a mudança não vem, né? Acho que é isso. Sim, sim. Boa noite, boa noite. Aqui que tem mais Boa duas noite. no chat do YouTube. Boa noite, acho que o participante Gerson, fala. Gerson. Gerson. Pessoal. Oi, Gerson, pode falar. Pessoal, muito obrigado, boa noite por estar aqui. Me sinto muito privilegiado e com as falas de cada um, eu tenho aprendido demais. Eu penso que nós também estamos em momento de constante desconstrução e construção novamente. Eu estou aqui em São Paulo, eu trabalho em uma das ETECs, né, do estado de São Paulo, e principalmente antes da pandemia, agora pós-pandemia, nós viemos trabalhando aí com questões aí das competências socioemocionais, a professora Cissa, a Antonieta, o professor Marcos, todos que me antecederam, tocarem alguns assuntos inerentes, referente a essas questões de você dar aí uma autonomia para o seu aluno. E eu, como professor de educação física, eu procuro fazer sempre parcerias de interdisciplinaridade e temas transversais com os meus colegas, para que a colega acabou de falar da questão do currículo, e nós não ficarmos também engessados, né? Nós não ficarmos engessados. É só um adendo aí, trazendo a minha pequena colaboração para esse encontro tão maravilhoso. Me sinto muito privilegiado de estar com todos vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada, Gerson. Prazer tê-lo aqui com a gente também. Temos Libras Dance como levantada. Você está muda. Eu tô com um problema aqui no som, na luz do computador, mas é um imenso prazer participar de um evento desse. Eu tô aprendendo muito. Como eu trabalho em escola PEI, então eu não tenho como acompanhar na íntegra tudo, então eu fico pegando as partes depois, porque eu fico das 7 da manhã até as 16 na escola. E como a colega falou, o meu desafio é exatamente esse. Eu tenho uma aluna do 6º ano e ela não é alfabetizada. E ela é surda. Então eu estou vivenciando. Então, tudo que vocês estão falando, eu estou pegando depois do horário, ainda bem que fica gravado, isso é um presente para a gente, e estou aproveitando imensamente, só a gratidão. Precisava falar isso para vocês. Bom, qual que é o seu nome? Letícia. Obrigada, Letícia. A gente ainda tem mais uma pergunta aqui,
que foi colocada no chat do YouTube, e direcionado ao Marcos, que é como trazer as questões do Afrânio Teles, né? Deixa eu falar, atropelando-me, do Afrânio Teles, lá de Santana do Parnaíba, ou da Parnaíba, bom, enfim, perguntando, Marcos, como trazer as questões de envelhecimento para o contexto escolar de forma a criar interesse pelo tema? A possibilidade de mudanças do ponto de vista e acolhimento dos idosos na escola, quando há estereótipos tão fortes nesse âmbito? Obrigado, Afrânio, pela pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que dá, sim. E eu acho que essa dinâmica intergeracional ela pode ser mais rica do que a gente imagina. A dinâmica do contato e de você, tanto de você trazer as questões relativas ao envelhecimento, quanto a trazer aquilo que são dos próprios idosos mesmo, né? Da própria pessoa idosa. Você sabe que a gente lá no observatório, a gente às vezes faz umas rodas de conversa, né? Umas oficinas, e recentemente fizemos com idosos, mas anteriormente nós fizemos com profissionais da residência em saúde, né? E eu achei muito bacana falar para profissionais de residência que não são idosos sobre o idadismo, que estão ali em contato direto com os idosos, atendendo nos equipamentos de saúde. Porque as ações, eu acho que a Lara pode até ajudar um pouco aqui, se quiser falar também, mas as ações que a gente pensa, que a gente monta, né, de discutir qual é a representação que se tem do idoso, de também do reconhecimento do seu próprio envelhecimento, né? Às vezes a gente faz algumas atividades que a pessoa percebe isso nela também, e eu acho que tudo isso traz um interesse por essa temática, né? E a questão do preconceito, aí eu acho que é uma desconstrução de estereótipo mesmo, da gente conseguir elencar pontos que são aí inerentes à velhice e que biologicamente podem ter alguma relação com perdas, mas você elencar os pontos também que são positivos, né? E a valorização desse envelhecimento, né? Então, eu acho que isso é algo possível. Eu vejo muitos caminhos, sabe? Eu não vejo poucos, assim, porque você pode trabalhar com objetos, com materiais, trazendo pessoas, levando pessoas até onde os idosos estejam. São muitas formas, né? Quando você traz numa sala de aula um vinil, por exemplo, que eu trouxe aqui, né? O vinil ele contém esse diálogo de tempo, mas a gente também não precisa marcar ele como uma coisa passada, né? A gente pode ouvir com o nosso ouvido de hoje. Então, assim, essa dinâmica da passagem do tempo e do envelhecimento, eu acho que, dessa perspectiva intergeracional, ela é muito bem-vinda. E também tem uma coisa, né? Assim, diferente dos outros ismos, né? O envelhecimento é comum a todos, né? Então, assim, eu acho que é um caminho a ser conversado, né? A ser pensado. Eu vejo muita possibilidade nisso, assim. Eu não acho que é tão complexo. Eu sinto que eu poderia conversar com uma turma de 4 anos, enfim, uma turma de bem novinhos sobre o envelhecimento, e que isso seria uma temática interessante, assim, sobre os avós, enfim, ou sobre o que, enfim, sobre muitas coisas, assim. Acho que dá, assim. Também acho muito possível.
Obrigada, pessoal. Bom, por aqui vocês já viram que existem aí muitas possibilidades de caminhos para criar, seguir brincando, a partir do brincar. E é isso que a gente vai ver muito aqui no nosso evento, principalmente para responder a nossa pergunta, que amanhã vamos perseguir essa pergunta nas nossas discussões, que é, deixa eu pegar a pergunta. Como, neste momento catastrófico que vivemos, os trabalhos apresentados permitiram refletir e transformar brincando? Você vai ficar com essa reflexão para amanhã, porque o nosso diálogo não termina aqui, vai continuar a reverberar com certeza aí com você. Você vai continuar dialogando conosco durante toda essa noite. Visite o nosso Padlet, assista as apresentações, faça perguntas, comentários, se prepare para amanhã a gente continuar esse diálogo presencialmente lá na PUC, no campus da Monte Alegre, no auditório 333. Está no e-mail e também está no nosso site, também está no nosso Padlet. E o pessoal que está à distância também vai ter a oportunidade de estar conosco também remotamente, pelo link que você pode encontrar ali na sala 8, que vai ser a sala virtual, em que os grupos vão poder apresentar, falar sobre os seus trabalhos, e você também poderá ingressar para estar com a gente nas discussões dos grupos e assistir à mesa redonda, que está imperdível, com professores, alunos, coordenadores, conversando juntos, construindo, pensando em possibilidades para a gente seguir transformando e refletindo nas nossas questões da nossa sociedade, e o melhor, brincando. Então, nós esperamos vocês lá, qualquer coisa, estamos aí, nos escreva, e é isso. Para fechar, como posso me esquecer, temos ainda um segundo vídeo. Gente, outra coisa, acabo lembrando, olha, eu vou lembrando as coisas no final, nossa. Bom, amanhã, inclusive, vocês podem ver, a gente já teve um vídeo aqui no início, vamos ter um vídeo agora no final com uma apresentação artística, porque esse SA que a gente traz aí uma mistura, uma conversa entre os diferentes tipos de artes, e amanhã a gente vai ter ao vivo um samba, então você, já deu um spoiler, né? Você que toca algum instrumento, qualquer instrumento, leve-o para a PUC, leve seu instrumento, leve seu gogó, talvez eu leve meu gogó, leve seu instrumento para você poder participar, a gente criar uma performance final coletiva, com todos participando com o que você tem aí, que você quer participar, que você quer contribuir, tá bom? E para finalizar, Fernanda? Antes de eu passar para o Marcos contar um pouquinho sobre o vídeo que a gente vai mostrar agora, eu também queria agradecer aos intérpretes que estiveram hoje aqui com a gente, tornando o nosso evento um evento mais acessível para mais pessoas. Então, queria deixar o nosso muito obrigada a essa possibilidade da gente ter vocês aqui com a gente, constituindo essa multiplicidade de possibilidades conosco. Então, Marcos, se você puder contar um pouquinho sobre esse vídeo, essa música, esse grupo, antes da gente mostrar, acho que é muito significativo. Foi de surpresa agora, né? Gente, é um vídeo do grupo Currupio, que é um grupo que eu tenho com 2 colegas que são da educação e da clínica também, mas, enfim, é um grupo de música infantil, ainda que cada vez mais eu tenha questionado um pouco essa ideia de música infantil, talvez músicas para a gente, né? E esse vídeo aí é o vídeo do Brincaderê, que é um vídeo de músicas, de brincadeiras, né? Tem essa brincadeira entre o erê e a brincadeira, né? E a gente fala um pouco no vídeo, inicialmente, dessa potência do brincar, e mais para o fim, um pouco dessa religiosidade dos padroeiros da criança, né? Cosminho e Damião.
Então, é nesse sentido aí. Muito obrigada, Marcos, por além da palestra também nos ofertar essa possibilidade de ouvir. Então, vamos lá, gente. Titiriri, meu bem te vi, taparará, meu sabiá. Quero ver, quero ver, quero ver moça rodar. Quero ver, quero ver, quero ver moça rodar. Titiriri, meu bem te vi, taparará, meu sabiá. Quero ver, quero ver, quero ver moça rodar. Quero ver, quero ver, quero ver moça rodar. Titiriri, meu bem te vi, tatarará, meu sabiá. Quero ver, quero ver, quero ver moça rodar. Quero ver, quero ver, quero ver moça rodar. Titiriri, meu bem te vi, tatarará, meu sabiá. Quero ver, quero ver, quero ver moça rodar. 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 Lê petit petit cola, lê café com chocolate, bandoleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu, puxa o cabo da panela, quem saiu foi ela, topa o furo do pneu, quem saiu fui eu. Tudo começou com a brincadeira, panela, tatu, foi ela, foi tu. Tudo começou com a brincadeira, tatu, panela, foi tu, foi ela. Vamos preparar pra andoleta, lê petit, petit, petit colar. Corre, corre, corre seu tatu, esconde o rabo que eu vou puxar. Quem olhou foi tu, quem pegou foi tu, quem puxou foi tu, o rabo do tatu. Quem olhou foi ela, quem pegou foi ela, quem puxou foi ela, o cabo da panela. Foi tu, foi tu, foi tu, o rabo do tatu. Foi ela, foi ela, foi ela, o cabo da panela. Foi tu, foi tu, o rabo do tatu. Foi ela, foi ela, foi ela, o cabo da panela. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme quer caruru. No dia da festa dele, São Cosme quer caruru. Louvadeia Cosme, tovadiana, louvadeia Cosme, tovadiana, louvadeia Cosme, tovadiana, louvadeia Cosme, tovadiana. Viva as crianças do Brasil, viva São Cosme e Damião, 27 de setembro. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme quer caruru. No dia da festa dele, São Cosme quer caruru. Salve as crianças, salve as brincadeiras, salve Cosme e Damião do 1.
Cosme e Damião Dom fizeram um caruru. No dia da festa deles, vestiu uma camisa azul. Quiabo pra mais de 1000, farofa é com dendê. Tem doce pra quem quiser e mel pra gente lamber. É isso, pessoal. Maravilhoso! Bom. Então, pessoal, tchau. Tchau, pessoal do YouTube. Muito obrigada, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Atividade também. Nos vemos. Tchau, tchau. Boa noite.